Bem, mas então começando no versículo 13, do capítulo 9 de João, levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viram. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como pôde ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus. Portanto, já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse que ele era Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas eles não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, e vós não sabais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Bem, amados, então a gente está na segunda etapa, né? No segundo
segunda fase, assim, segundo trecho, desse grande milagre que o Senhor operou, né? A gente tem, assim, como estudo já nos capítulos anteriores do primeiro milagre que o Senhor fez, né, da água em vinho, que é algo que foi impressionante, mas nem todos tiveram consciência daquele milagre, né? Alguns que estavam participando daquele processo viram que realmente a água se transformou em vinho. Outros achavam que ele guardou o melhor vinho para o final, né? E de certa forma o Senhor fez algo tremendo ali naquele dia e impactou. Seus discípulos creram, alguns que estavam envolvidos também tiveram um grande impacto. Outros milagres também foram, digamos assim, sendo narrados nesse trecho que nós estudamos, como a multiplicação dos pães, dos peixes, né? Também os discípulos ficaram muito impressionados, né? Aquela divisão em grupos de 50 e no final ainda sobrou muito mais do que tinha ali no início, aquela pequena quantidade que o Senhor deu graças e multiplicou. Assim, agora chega num ponto onde esse milagre está ocorrendo na vida de um indivíduo, e é uma coisa que, segundo a própria narrativa bíblica, nunca tinha se escutado, nunca se ouviu nada parecido, né? Uma coisa é uma pessoa que já teve a visão, perdeu, recuperou, mas assim, alguém que tenha nascido cego, toda a sua vida, nunca se ouviu, teve nenhum relato, nenhuma história de que alguém fizesse essa pessoa abrir os olhos. Então o Senhor está operando aqui um grande sinal, né? Na segunda passada nós lemos os primeiros versículos que falavam um pouquinho sobre esse mover do Senhor, como o Senhor, que caminho o Senhor escolheu, né, para tratar com essa situação. E agora, nessa segunda etapa, fica esse processo que parece de investigação da cura, né? Existem vários grupos, a coisa ficou meio dividida, né? Quando os irmãos começaram a ler, deu para ficar claro, algumas pessoas diziam que ele não era de Deus porque ele havia feito esse milagre no sábado. Outros diziam que, assim, puxa, como pode então esse homem fazer um sinal como esse? E aí ficou essa divisão entre eles, né? Assim, primeira reflexão realmente que vem, né, assim, no meu coração, entre esses grupos que estavam ali discutindo, é em que o nosso coração está buscando de fato, né? O que nós queremos encontrar, né? O que nós buscamos realmente enquanto nós estamos aqui, tempo que o Senhor nos dá de vida, né? O que nós queremos de verdade, né? A gente sabe que tinha um grupo aqui que estava querendo defender a sua realidade. Tinha um grupo aqui que estava querendo defender a sua religião, né? Olha, minha religião diz que não pode curar no sábado. Então esse cara, ele não é de Deus. Esse grupo se posicionou, a gente acabou de ler aqui, de forma clara. E esse grupo guardava as leis de Deus, ou pelo menos assim, supunha que guardava os mandamentos, as leis, né? Era chamado também povo de Deus, né? Mas dá para a gente perceber, né, que esse grupo colocou a tradição ou as liturgias acima do próprio Deus, né? Então, assim, eles já até determinavam quem era Deus. Chegava nesse ponto pela narrativa bíblica aqui, né? A verdade é que eles estavam diante de um homem que era diferente de tudo que eles já haviam visto, escutado, né? E sim, algumas outras pessoas ficaram divididas e ficavam realmente pensando assim, mas quem é essa pessoa? Quem é esse homem, né? E eu fico pensando assim, acho que eu não sei quem comentou num dos estudos passados, esse foi o Rafinha, o Mateus, né? A gente tentando se colocar no lugar de alguns desses grupos, assim, a dificuldade da gente reconhecer também naquele momento em que a gente estava vivendo,
que ali diante de nós estava Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, né? Aquele homem que era um carpinteiro, né? Que o Espírito Santo havia concebido ele no ventre de Maria, né? Eram situações realmente assim, humanamente inconcebíveis, né? Sem qualquer tipo de lógica humana, né? Eu acho que isso é muito interessante realmente que Paulo coloca em Éfesos, que os irmãos que estavam em Éfeso, né, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, realmente, a salvação pela graça, mediante a fé, é inexplicável, né? Assim, o Espírito de Deus nos convenceu de que é a verdade e nós cremos por esse convencimento, por uma obra que ele fez. Nós não cremos porque, tá, isso faz sentido e tal. Não, acredito agora em você. Não tem. Paulo até fala que os gregos procuravam sabedoria, né? Os judeus buscavam sinais, os romanos. Então, assim, a salvação é realmente assim, é um mistério, é algo que realmente é divino. Você pode falar do Senhor Jesus com uma pessoa há anos e, de repente, num certo momento, aquela pessoa crê e assim, o Espírito realizar essa obra na vida dela e ela realmente se render para o Senhor e ver o Senhor, né? E receber o Senhor e aceitar o Senhor no seu coração. E aqui está um ambiente extremamente confuso, né? Um ambiente de discussão. As pessoas estão tentando se resguardar. Mas será que esse cara era o cego mesmo? Será que ele era? Então vamos lá. E eles estão, né? Então chama os pais deles. Aí chamaram os pais dele. Ele é cego mesmo? Aí não, ele era cego. Então, mas quem curou eles? Aí os pais tinham uma certa, digamos assim, preocupação, porque já tinha dado uma ordem, né? Qualquer um que aceitasse Jesus como Cristo, como Filho de Deus, seria expulso da sinagoga. Expulso da sinagoga para um judeu que vivia numa região geográfica onde não era a nação dele, era ser excluído da sociedade, né? Porque a sociedade, na verdade, fazia parte da tradição deles, o Shabá, o fato de ir à sinagoga sábado, de ouvir a leitura da lei dos profetas. Ser excluído disso era ser excluído de tudo, era ficar isolado de todo mundo, né? Então, a gente percebe também que os pais não quiseram entrar nesse processo, falando, não, pergunta a ele. Eu só posso dizer que ele realmente é meu filho, né? Então, assim, o que vai me deixando assustado, irmãos, ou minimamente impressionado, é que todo mundo está com medo de perder alguma coisa nesse processo. Sabe? Todo mundo está com medo de, digamos assim, de ser prejudicado em algum ponto da sua vida. E está deixando, de repente, de perceber uma coisa maravilhosa, grandiosa. Que pai e mãe aqui não arrancaria o seu olho para dar para o seu filho para ver? Não é um amor de pai e mãe, né? Você fala assim, cara, se você pudesse, você dava aquilo para o seu filho que, né, dá a vida, né? A mãe muitas vezes dá a vida, né? E a gente percebe aqui que em vez desses pais estarem extremamente alegres, por exemplo, porque a vida toda... Imagina, gente, uma coisa é a pessoa teve um acidente, perdeu a visão, já é catastrófico. Outra coisa é desde que nasceu, pariu, saiu da barriga da mãe e não vê nada. Cresceu assim, foi amamentado assim, começou a andar com dificuldade sem visão. Nunca viu nada, nenhuma forma, nenhuma cor. Não tem noção do que é colorido. Não sabe o que é vermelho ou azul. Nunca viu, não tem noção de profundidade. Não sonha. Dá para a gente tentar construir essa imagem e, de repente, depois de muitos anos, parece pela Escritura, que aquele homem está ali mendigando, o Senhor vai e abre os olhos desse homem. O que deve ser? Porque a gente, quando cresce, a gente se acostuma com a visão, a gente nem lembra, né? Porque a ciência diz mais ou menos que com alguns meses você vê vultos, você não tem imagem definida. Então a gente não tem memória de quando a gente começou a ver. Para a gente foi um processo natural, sempre a gente enxergou. Mas imagina alguém na sua faixa aí dos 30 e pouco, 40 anos, de repente, assim, escura a vida toda e de repente abre os olhos e começa a ver tudo. O branco, o amarelo, o verde, a árvore, o chão, a terra, a cor,
a pele, o rosto dos pais que ele nunca tinha visto, o rosto da mãe, o seu próprio rosto na água quando acabou de lavar, olhou, esse sou eu, ou pelo menos uma imagem exterior, porque eu até me conheço. Quantas pessoas, por outro lado, conhecem a sua imagem, mas não se conhecem? Talvez esse cego se conhecesse, mas não conhecesse a imagem dele refletida na água. Ele teve a oportunidade de ver. Por outro lado, há uma profunda reflexão aqui também, né? Eu posso, Rafael, conhecer a minha imagem, mas não me conhecer. Achar que eu, Rafael, não, eu sou legal, sou bonzinho, tal. Mas na verdade eu não sou isso. Eu construí essa ideia. As pessoas que estão ao meu redor que vão poder me dar um feed, vão poder me dar um retorno de realmente como eu sou, qual é o meu comportamento. Se elas descrevessem, né, me descrevessem plenamente ali, talvez eu ficaria impactado. Eu lembro que eu fiz um exercício desse uma vez, não fugindo do tema, que é muito propício aqui, e o exercício se chamava Avaliação 360 graus. Consistia em você ficava ali literalmente no centro, né? E os seus funcionários faziam uma avaliação muito extensa de quem você era, os seus chefes do lado faziam uma avaliação de quem você era, e o seu gerente por cima fazia uma avaliação de quem você era. Isso tudo gerava um gráfico de quem você é, digamos assim, né? E aí, parece brincadeira, mas é um treinamento de alguns dias e eu realmente não estava entendendo. A pessoa falava ali na hora? Não, ela não falava, ela escrevia. Fazia uma semana antes. Todo mundo. Sem se identificar por nome. Então podia falar toda a verdade que achava. Se um colaborador meu falasse assim, ó, Rafael, meu chefe, ele é assim, ele podia falar. Porque o nome dele não ia ser resguardado. Os chefes dos lados e os gerentes também. E aí, quando esse curso vai passando, a pessoa vai treinando você no seguinte sentido. Apesar de ser alguma coisa que secular, é uma reflexão interessante que a gente pode trazer para o espiritual. Olha, calma, fica tranquilo, né? Nós vamos ler aqui. E, achava aquilo assim, né? Por que ele está preparando tanto a gente assim, né? Assim, 1, 2 dias preparando, é só um negócio, eu vou ler aqui e acabou, né? Não tem isso. Ela preparando. Quando chegou próximo do momento que o envelope chegou, ela falou, agora eu vou liberar vocês vão beber uma água, vão beber um café, eu quero que vocês voltem tranquilo, né? Para que a gente possa com calma abrir os envelopes. E eu, assim, achei aquilo, porque não abre logo esse negócio, né? Quando a gente voltou, ela falou assim, agora eu quero muita calma, quero que vocês respirem, quero que vocês fiquem tranquilos, vocês abrem o envelope e vocês vão ler exatamente como vocês são. E eu queria que vocês estivessem com o coração bem aberto, para que vocês não fossem resistentes a nada do que tivesse escrito, que vocês filtrassem, que vocês avaliassem e tal. E, pois bem, pode abrir o envelope. E realmente é impressionante. Quando você abre o envelope, teve colegas até com mais idade, 50 e poucos anos, que na hora que leram, eles rasgaram o papel, levantaram e foram embora da sala. Nesse nível, né? Ou às vezes eu lendo, eu falava assim, cara, mas eu não sou isso. Tipo assim, na hora eu lendo, eu falava assim, mas eu não... Cara, não é possível, é muito injusto isso. Só que, na verdade, não foi uma pessoa que falou de mim. Foi um grupo de pessoas que estavam me avaliando. Eu não interessa o que eu acho que eu sou, ou como eu sou. Importa é como, na verdade, as pessoas estavam simplesmente relatando um comportamento, uma maneira de ser. Mas eu não sou tão duro assim. Por que as pessoas é que são mole, né? Isso aqui na minha cabeça. E ali eu lendo e tal, e foi um grande impacto para mim. Né? E aí eu trouxe essa reflexão depois. Assim, eu li, depois eu falei assim, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que aceitar isso, vou ter que trabalhar em cima dessa questão, o que eu posso melhorar ali profissionalmente falando. Eu fiquei pensando assim, falei, caramba, se meus pais pudessem escrever isso para mim, né? Eu vou viajar depois em casa. Se meus filhos pudessem escrever isso para mim, se meus irmãos em Cristo pudessem escrever isso para mim, ou seja, e mais do que tudo isso, quantas vezes o Senhor põe um espelho diariamente na minha vida e eu não me vejo. Eu não quero me ver. Eu não acho que eu sou tão assim, eu não tenho essa imagem de mim mesmo, entendeu? Então assim, esse processo de se conhecer através de Cristo, não estou falando de um processo humano, um processo de esforço intelectual, um processo onde o Senhor nos revela, porque Ele já fala, nós somos pecadores,
Né? Mas tem um colega meu que já tem uns 50 e poucos anos, ele fala uma coisa que chama a atenção. Ele fala, Rafael, Deus teve que esfregar minha cara no pecado durante 20 anos para poder acreditar que eu era pecador. Levei 20 anos para poder entender que eu sou pecador legal. Não é entender com a cabeça, não. É entender no comportamento. Alguém fala na minha cara que eu sou pecador e eu ficar quietinho que eu sou mesmo. Levei 20 anos para entender isso. Então, assim, quantas vezes, né, se você for falar para Moisés, você foi violento, você matou aquele egípcio. Eu não, estava separando a briga. Normalmente é assim que eu reajo, é assim que nós reagimos. Não, mas não era isso que eu quis dizer. O cara que entendeu isso. Não, eu não sou invejoso. Você já viu alguém dizer que é invejoso? Nunca, né, tia? Alguém chegar assim, pô, irmão, sou invejoso. Ninguém! Então não deve existir esse negócio de inveja. Ou então, minimamente, eu, Rafael, acho que eu achar aquele negócio bacana, ou eu misturo, eu não assumo, eu não enxergo interiormente esses pecados em mim. Eu, Rafael, de competição, de inveja, de murmuração, de cobiça, de mentira, assim, como é difícil pra gente, se a gente for bem sincero e transparente, bom que a gente está num ambiente familiar assim para isso, não temos uma necessidade de esconder isso de ninguém. Como é difícil a gente se ver assim. Não é, tia? Eu, para mim, tenho dificuldade de me ver como mentiroso. Mas eu minto pouco. Cara, eu praticamente não minto. Mas eu minto, cara. Adianta eu falar que tentar fazer a conta para melhorar a minha imagem que eu menti uma vez no ano? Mas eu minto. A minha natureza é mentirosa. Se não houver uma atuação do Senhor, se não vier alguma coisa, eu sou mentiroso. Mas é difícil eu me ver assim como mentiroso, eu me ver como invejoso, eu me ver como, sabe, como... É difícil, é uma coisa que a gente... Assumir é difícil, né? É assumir. E eu cobro que os meus filhos assumam. Olha só que incoerência. Eu cobro que eles se assumam, eu ensino eles para eles não serem assim. Tudo que eu peço, às vezes, é só que eles reconheçam, né? Para eles poderem reconhecer e poder ver, que é um processo normal. Mas eu tenho a mesma dificuldade que eles em outra escala. Entendeu? Eu prefiro me ver como? Eu prefiro me ver assim, um cristão esforçado tentando fazer o bem e o mal. Sim, eu prefiro me ver dessa forma, mas na verdade não me ajuda muito ver assim. Eu tento construir uma imagem que seja boa para eu estar com a minha família, boa para eu estar com meus irmãos em Cristo, né? É incômodo. É incômodo falar dos meus defeitos, é incômodo falar dos meus pecados, é incômodo. Por que né, a gente tem, quando chega no relacionamento de casal, que é o mais próximo, hoje em dia cada vez mais crescem as incompatibilidades? Porque o fato de ninguém quer... Como ser humano, né? Não estou falando de ninguém, não. Estou analisando a nossa própria natureza, assim, né? Nenhum de nós quer reconhecer, ou quando reconhece com várias ressalvas. Eu acho difícil até de confessar para Deus, né? Assim, ai Senhor, eu estou tão mentirosa, entendeu? Eu acho difícil de confessar, né? Porque não dá, olha só que interessante, irmã, a senhora falou um negócio muito legal, tia. Porque quando a gente confessa alguma coisa pro Senhor, pô, de início dá uma vergonha, né? Porque dá uma vergonha, né? Sei lá, como alguém chegasse ali no meio da rua, fosse me assaltar, tirasse a minha roupa e ficasse pelado no meio da rua. Eu ia correr, me jogar no muro, tentar alguma coisa assim, né? É como você estivesse nu diante de Deus. Então, por um lado, a gente envergonha a nossa natureza caída. Por outro lado, como a gente se sente bem depois que a gente reconhece. Não é assim? Parece que... Parece não, né? É o que a Escritura diz, né? Quem confessa suas iniquidades e as abandona, alcançará misericórdia. Então, assim, é um refrigério interior, é como fosse uma coisa que lavasse aquilo, né? É como se tivesse sujo, jogasse uma água, aquela água passasse e me limpasse, né? Então, tem um processo de constrangimento. Se eu estou com uma roupa amarrotada, eu vou ficar num cantinho para ninguém me ver. Não vou querer que as pessoas vejam que minha roupa está amarrotada ou que eu estou sujo, né? Vou botar um casaco. Isso tá na gente. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se esconder. Alguém falou com ele? Alguém falou assim, Adão, vai lá, se esconde? Então, o que o se esconder? Onde está o se esconder na minha vida, na sua vida? Onde está o se esconder? Está no pecado. Na natureza, vai além da gente. Isso não está só no entendimento nosso.
A gente não faz isso porque a gente pensa. A gente vai agir assim porque a nossa natureza é assim e ninguém é diferente um do outro. A única diferença é como cada um tenta mascarar ou disfarçar isso através de uma atitude religiosa, através de uma religiosidade. Mas, na verdade, o que Deus busca não é isso. É o quê? Está lá no Salmo 51. É um coração quebrantado e contrito. É Davi falando através de uma música. Eu pequei contra ti somente pequei. Se tu quisesse sacrifícios e holocaustos, eu os daria. Porém, o que tu buscas é um coração quebrantado e contrito. Então, Davi era um cara que rasgava. Ele, como rei, podia pegar e botar no saco o problema dele para ninguém ver. Pelo contrário, ele fez uma poesia ainda, né? E ainda expôs aquilo ao Senhor, né? E o exemplo dele ainda foi usado assim, como arrependimento, como misericórdia. Então, era uma pessoa transparente, né? Então, assim, a luz do Senhor, ela é maravilhosa, mas para a nossa natureza caída traz um desconforto. Então, quando o Senhor estava vindo na viração do dia, Adão foi lá e se escondeu. Como é que é um processo de avivamento quando a gente estuda em outros países? Sempre começa o quê? Com confissão de pecados, com temor no meio da congregação, com um choro. Onde Jesus passeia, onde ele anda, o quê? Quebrantamento. É uma visão clara de quem a gente é. Porque quando o Senhor chega, o que sobra para mim? Quem eu sou, cara? Por que Isaías falou assim, eu vou morrer? Ah, ele estava falando, era só uma coisa espiritual? Não, ele estava falando que ia morrer mesmo. Por que Daniel caiu no chão quando o Senhor se manifestou? E ele ficou fraco, sem força. O Senhor teve que tocar no ele e ser forte para ele poder se levantar. Porque quando o Senhor se aproxima, não estamos falando da manifestação do poder de Deus. Que Deus pode manifestar, vir curar, levantar o aleijado e a gente pular, bradar e celebrar. Nós estamos falando dessa manifestação do poder. Estamos falando da manifestação da presença. Quando você vê a manifestação de santidade do Senhor, você pode ver que é uma contrição, um choro. Porque quando o Senhor vem, ao mesmo tempo, é como o nosso espírito identificasse que aquela pessoa é tão santa, tão pura, como o ladrão na cruz falou. Cara, tu é puro, tu é santo, você não devia estar aqui de jeito nenhum. Quem estava convencendo ele naquela hora? O Espírito Santo. Mas eu não. Eu mereço estar aqui. Então é exatamente esse impacto que nós sofremos quando o Senhor vem e se manifesta com a sua presença no nosso meio. Traz um grande temor, traz uma grande contrição, um grande choro, né? Aqui a gente, na verdade, vê grupos, né? E vê discussões e vê contendas para ver quem está certo. Não, foi isso, foi assado. Ou seja, ninguém quer perder nada. No final aqui, ninguém está preocupado com o Senhor. Ninguém está preocupado com o que Ele fez. Sabe? Ninguém, assim... para a pessoa parar e falar assim, pô, mas e aí, o que tem essa questão do sábado? Vamos refletir. Não, sabe? Então, assim, a gente percebe o Senhor em Jerusalém caminhando, né? Tentando romper a religiosidade, tentando romper literalmente uma barreira de liturgia que havia sido criado para tentar manifestar sua própria vida. E as pessoas não estão conseguindo tocar na vida. Olha que pelo um sinal, hein? O Senhor manifestou um sinal. Mas as pessoas não estão querendo a vida. A gente percebe aqui nesse texto, estão querendo as regras. É mais fácil a pessoa chegar e falar assim, o que eu tenho que fazer? Eu estou sentadinho aqui. Me diz aí, o que eu tenho que fazer? Se você me disser isso, eu vou fazer isso. Só que Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para dar vida e vida com abundância. Então o Senhor deseja, de certa forma, dar essa vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor veio para nos presentear com vida, para nos tocar o nosso espírito com a vida dele. E esse processo começa como? Com um processo que o único em todo esse público que está aqui, que era considerado cego, no final a gente vai ver que ele é o único que viu. Olha que coisa doida.
tinha uma multidão de pessoas ali, né? Me parece pela descrição, pelas discussões com os pais, com os fariseus, com o público, com as pessoas que ficavam na porta, com as pessoas que tinham contato, porque tinham várias pessoas, cada um, digamos, num nicho, numa classe. Eu sou dos fariseus, eu sou do pessoal que trabalha aqui, eu sou do pessoal que é amigo dele de infância, eu sou da família, eu sou dos pais, eu sou vários, todos viam e ninguém enxergou. Isso é uma coisa que gera um temor absurdo, assim. Deveria gerar um temor absurdo no meu coração. Porque assim, caramba, no final, imagina, irmãos, a gente pode dizer que vê tudo. A gente pode ler, tentar entender, vindo tudo. E no final a gente está cego. A gente pode brigar, como eles fizeram. Não, porque não é assim, você entende a palavra assim, mas sábado, mas não é isso. O cara pode brigar, entrar em confusão, para ver o que for. E no final de anos andando no cristianismo, a gente pode chegar à conclusão que está cego. Isso é o que os irmãos mais maduros às vezes refletem lá quando a gente lê alguns irmãos tipo Tolkien, né, J.S.P. Lewis. Algumas pessoas falam muito sobre quebrantamento interior, mas que com a maneira que a gente anda aqui na terra, o nosso comportamento, eu não estou falando aqui do pontual, eu pequei ou eu errei, não estou falando do pecado pontual, eu estou falando das escolhas, da maneira como a gente pensa, como a gente raciocina, o tempo que nós dirigimos a nossa vida aqui na terra mostra o quanto nós estamos cegos. E às vezes a gente vai ver essa cegueira. Pedro, quando é que ele viu a cegueira dele? Lá no final, pô. Ele disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele andou sobre a água, ele multiplicou o pão com o Senhor, ele repreendeu o espírito maligno, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro, ele avançou com o Senhor em vários aspectos, ele dormiu com o Senhor, ele viu o Senhor gemer. Não, obrigado. E lá no final ele não conseguia ver nem que ele ia negar o Senhor, pô. O Senhor teve que mostrar lá no início, cara. Lá no final ele viu o tamanho da cegueira dele, quando ele cai em amargura e choro, e aí o Senhor trata com ele, e lá na frente ele chega à conclusão e fala assim: meu Deus do céu, como eu estava cego. É um dos aspectos, por exemplo, fala da igreja de Laodiceia, fala o quê? Você pensa que é o quê? Rica, né? Saudável, perfeita. Essa era a interpretação de quem ela era. Lembra da avaliação 360 que eu brinquei? A avaliação 360 dessa igreja era assim. Só que o Senhor fala assim: você é pobre, cega e nu. Compre colírio para pôr nos seus olhos, compre ouro de mim, está falando de glória, né? E vestes para que não te aches nua. Então como é que ela se via? Uma igreja próspera, numa região portuária, obviamente, muito desenvolvido, estava numa condição. Então, se a gente fosse analisar a congregação dos irmãos de lá, tudo perfeito, culto rodando direitinho, tudo 1000 maravilhas. Como é que o Senhor via? Pobre espiritualmente, sem realidade espiritual de vida, cega no seu comportamento, no seu andar, e nua, sem testemunho espiritual. Então, assim, isso gera um temor. E, por outro lado, a gente vê outras situações, como uma Filadélfia falando assim: pô, mas eu sou fraca, eu sou, sabe, eu estou aqui no meu limite e tal. E o Senhor falou o quê? Eu sei que tu tem pouca força. Sei que vocês são poucos. Mas ele falou o quê? Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Por isso eu vou abrir uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Então, como é que ele estava se vendo? Realmente como ele era: fraco, limitado, impotente. Olha como os irmãos ali estavam se vendo. Então a gente falou assim: vocês estão vendo. Vocês não estão cegos, vocês estão vendo. Então, isso gera uma reflexão, a proposta é que gerasse uma reflexão em cada um de nós, né? O quanto nós podemos estar cegos em relação à nossa própria vida. E como nós podemos levar isso diante do Senhor. Senhor, o que eu não vejo? Né?
É muito comum, às vezes a pessoa até brinca, né? Lá no terreno a pessoa brincava muito, mas vai lembrar. A pessoa vinha, esbarrava no vaso, o vaso caía. Pô, quem botou esse vaso aqui? A culpa é do vaso. A culpa é do ser inanimado. A culpa é do carro, a culpa é da pedra, a culpa é de tudo. Né? São dois processos simples: recalque e transferência. Recalque é aquilo que eu não consigo lidar no meu consciente e joga por quê? Para o meu inconsciente. É o que o pessoal costuma falar do recalcado, mas os terapeutas gostam de usar esse nome, né? E se eu joguei para o meu inconsciente, que saiu do meu consciente, o que eu vou fazer quando eu for acusado daquilo? Transfiro para outro, pô. É claro que eu vou transferir. Se eu não deixei aquilo ficar nem no meu consciente e joguei no meu inconsciente, eu vou assumir aquilo? Claro que não. Não, foi meu pai, pô. Não, foi meu irmão me ajuda. Não, foi não sei quem, foi isso. Não, foi minha mulher. Não, foi meu marido. Não, foi minha esposa. Entendeu? Quando a luz de Deus chega, isso também que a terapia tem o seu papel, mas onde é que ela termina? Porque ela fica apenas com a alma. Mas quando a luz de Deus vem, e aí ela vem não só sobre a alma, mas sobre o espírito do homem, ela vem trazer tudo à luz, tudo às claras. Então aquilo que eu tentei esconder, ou aquilo que eu, Rafael, não aceitei, ou posso escolher rasgar o papel e sair da sala, agora eu vou ter que enfrentar. Vou ter que enfrentar essa realidade. Entendeu? É aquela história daquele que eu gosto muito, daquele irmão chegando para o Senhor e falando assim: Senhor, eu estou passando uma luta na congregação, os irmãos lá falaram que eu sou muito chato e tal. E aí, irmão, o que Deus falou? Deus falou: tu é chato pra caramba mesmo, cara. Eu estou tentando trabalhar na tua vida para tu mudar um pouco, mas você é muito chato. Enquanto você não conseguir assumir que você é chato, você fala, não parar e tal, você não pode melhorar um pouco. Então você vai ser chato mesmo. O Rafael vai ser chato mesmo. Então assim, só que a gente quer ser chato sem ser chato, não quero admitir, entendeu? É porque eu não gosto de falar, mas não sou chato. Então a gente não admite, a gente não consegue avançar, a gente tem receio de ir para a tomografia e o raio-x, porque não sabe o que pode aparecer, quando na verdade aquilo pode mostrar a minha real deficiência e me dar a oportunidade de caminhar em direção a uma cura. Não física, mas da alma. Já viu algum século com pessoas mais doentes na alma do que o que nós vivemos? A estatística diz que 73% da população tem alguma espécie de fobia, de medo a qualquer questão, seja não só as clássicas como a altura e espaço, mas como a multidão, solidão e diversas situações, né? Muitos são questões psicossomáticas, passam só na questão da mente mesmo, né? Outras são frutos de processos de educação, de crises, de confrontos, de traumas que se originaram. Onde nós podemos encontrar a verdadeira cura para tudo isso? No Senhor Jesus Cristo. João disse que Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele pode entrar na nossa vida e iluminar tudo. Talvez Ele vá mostrar coisas que eu tenha horror de mim mesmo, mas é a verdade. E se eu me quebrantar e assumir para Ele a minha real condição, eu vou poder obedecer Ele. E se eu obedecer Ele, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Aquilo que aconteceu com esse cego. Ele se lavou no tanque e saiu enxergando. Imagina se o Senhor fizesse a gente enxergar quem a gente é. E com a gente enxergando quem a gente é, como a gente mudaria o nosso comportamento com quem está à volta de nós? Pô, cara, tranquilo, eu sei que eu sou chato mesmo e tal. Assim, como a gente muda o nosso andar e o nosso caminhar por saber quem nós somos, porque o Senhor nos revelou, e ao mesmo tempo pela graça de saber quem Ele é. Que à medida que eu vejo o quanto eu sou impaciente e nervoso, eu vejo por causa que eu olho para a própria paciência e a longanimidade que é Ele. Eu sou intolerante, mas Ele é perdoador e longânimo. Eu marco na ponta da faca e Ele é extremamente benigno. Então, assim, a minha natureza nada tem a ver, a minha natureza caída nada tem a ver com a natureza dele. É o que Paulo falou, são naturezas completamente diferentes. Por isso tem uma questão em Romanos 7 que eu tenho uma certa preocupação quando eu leio, mas é o que está escrito mesmo. Por que Paulo fala? Agora que eu recebi o Espírito,
Agora que eu nasci de novo, por causa do evangelho que me foi pregado, não sou mais eu que peco, mas o pecado que habita em mim. Olha só o que ele diz. Ele começa a entender, porque o bem que está na minha mente que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal está constantemente diante de mim. Quem me livrará desse corpo de morte? Ó miserável homem que sou. Romanos 8 começa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida libertou o homem da lei do pecado e da morte. Olha o que Paulo está começando a entender. Então ele vê que existe uma natureza que é contrária. Não adianta ele camuflar, pintar de cal, melhorar, ajudar, botar uma roupa. Não é. A natureza dele é contrária à natureza de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A gente se esconde, ele vai para a cruz e se envergonha. A gente mente, ele fala a verdade. A gente busca justiça, ele busca perdão. Então, por isso que não houve nenhuma outra solução. Paulo fala isso em Romanos 6, a não ser que ele incluísse a gente na morte dele naquela cruz. Não só a morte substitui, porque nós não teríamos como realizar aquela obra, porque precisava de um homem sem culpa, um homem justo. Então nós não teríamos condição de realizar aquela obra. Então ele foi em nosso lugar, nesse sentido. Mas ele também nos incluiu, Paulo fala, na morte dele, para que assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós pudéssemos andar em novidade de vida. Então, na verdade, a vida cristã não é a vida melhorada, é a vida substituída. Por isso Paulo fala assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem muito cristão fazendo retalho no cobertor. Tem muito cristão tentando melhorar a vida, deixar de mentir um pouquinho menos, deixar de ser um pouquinho menos 7. Ele ainda não conseguiu entender que a vida é substituída. Agora não posso mais viver eu, mas Cristo precisa viver em mim. Ou seja, é uma outra natureza. Ele é um cabeça de uma nova raça que nos gerou por causa daquela obra que ele realizou lá na cruz. Por isso que a mensagem sempre qual é? Desde João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre vós. Jesus apareceu e falou o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus entre vós. Pedro, no dia do Pentecostes, levantou e falou o quê? Arrependei-vos. Qual é a mensagem que o evangelho adulterado tenta de alguma forma poluir, esconder ou ocultar? A mensagem que vem na direção do Rafael, confrontando, dizendo, arrependei-vos. Ou seja, o arrependimento é uma visão clara de quem eu sou, a minha natureza caída. Não adianta eu rasgar o papel, metaforicamente falando, não adianta eu sair da sala, não adianta eu não aceitar o que, sei lá, minha esposa Clarice fala de mim. Não adianta eu não aceitar, não vai resolver o meu problema. Não vai, porque ela está vendo um aspecto que eu não estou vendo, porque eu estou aqui dentro de mim. Ela está falando. Ou o meu filho pode falar. Outro dia minha filha tem 7 anos, falou assim, papai, mas você também era assim na minha idade. Tudo bem, que aí eu sou o pai dela, peguei ela na curva, eu falei assim, eu também era assim, mas meu pai já tinha me metido a vara, e eu estou aqui, paciência, esperando você subir lá para você tomar o seu banho. Então, agradeça ao pai que você tem. Ela ficou meio assim, então, subiu. Mas assim, no contexto dela, ela está correta. Que criança não queria tomar banho com 7 anos, Todas. Então assim, ela quis dizer isso para mim. Ela tava... Só que eu agora estou naquele papel, eu tenho que fazer aquele papel. Mas a natureza em si não muda. Hoje, de repente, eu não tenho problema de tomar banho físico. Mas eu posso ter dificuldade de me lavar diariamente na palavra. Por achar que não tem tanta necessidade assim. Eu lá com 6 anos achava assim, para que eu vou tomar banho? Pô, já tomei banho anteontem. Não é assim que a molecada faz?
com 8, 9 lá em casa, pô, vou tomar banho, tomei banho ontem, cara, tomei banho de ontem. Aí você fala assim, que absurdo, cara. Quem na rua hoje? Que absurdo, cara, tu suou, tu fez isso, né, assim? Tu falou, não sei o que, parará, beleza, vamos vir para nossa realidade mundo espiritual. Pô, cara, para que eu vou ler a palavra hoje? Pô, hoje é segunda e domingo, cara. Não, ele domingo, para que eu vou ler hoje, pô? Para que eu tenho que me lavar hoje? Mas o Rafael vai dar aula. Eu não fiz nada, tem a aula da noite, né? Eu não fiz nada, por quê? Eu não vejo a necessidade de banhar a minha alma nessa palavra, igual eu não vi essa necessidade aos 6 anos de idade. As circunstâncias mudaram, mas eu permaneço cego. Então, assim, é isso que eu creio que o Espírito Santo, de alguma forma, tem batido na nossa porta e nos incomodado em relação a essas realidades. Puxa vida, irmão, me ajuda aí, me exorta, cara, vamos nos admoestando mutuamente, cada um ajudando um ao outro, para que a gente, né, possa realmente não se acomodar, não deixar de tomar banho, entre aspas, né? Não achar que, pô, usei essa roupa ontem, eu uso de novo, né? Eu uso de novo, e a gente poder perceber isso. Eu achei assim interessante, mas 2 tópicos assim, né? Que ele diz assim, olha, o pessoal diz assim, então insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem nem sabemos de onde ele vem. O cego fala de uma sabedoria muito apropriada nesse momento, diz assim, muito me estranha vocês não saberem de onde ele vem. Ele diz assim, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, se vocês são homens de Deus, como vocês estão falando, então vocês deveriam conhecer ele. O cego falou isso. O que eles responderam ao cego? Você nasceu todo em pecado, como é que quer ensinar a gente? Quiseram calar a boca do cara, pô. É aquela ficha que aparece pra gente, igual o brinquedo 360, e o cara rasga e sai da sala. O fariseu ia continuar discutindo com ele? Claro que não tinham que argumentar com um fato desse. Cara, como é que você diz que não conhece ele? Ele abriu os olhos de um cego de nascença. E a gente sabe que Deus não ouve pecadores, mas aquele que teme é ele. Ele literalmente ficou sem resposta. Então o que ele usou? Usou a ignorância, usou a autoridade humana, usou o autoritarismo, não usou autoridade, usou o autoritarismo e falou, cala a boca, você é cheio de pecado, quer ensinar a gente o quê? Sai fora daqui. Foi isso que eles quiseram usar aqui, né? Então, depois que passou essa confusão, Jesus apareceu para um homem e disse assim, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Pergunta simples e resposta simples, né? Ele não tinha 1 milhão de questionamentos para fazer, ele só perguntou, quem é ele? Me aponta quem é ele. Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, creio, e o adorou. O único que o adorou foi o cego. O único que conseguiu ver quem ele era foi o cego. O único que conseguiu discernir, que não ficou preso no sábado, na liturgia, na paternidade, na amizade, no problema de segregação social, no problema da sinagoga, no problema da exclusão, no problema das pessoas, no problema do que iriam falar, do que iriam dizer, que não teve medo de perder nada. Porque já tinha perdido tudo, né? O cara era cego, meu. O cara ficava à porta mendigando, o que ele tinha para perder? Ele não tinha nada. E nesse dia ele encontrou tudo, né? Então, é uma reflexão que eu faço nesse ponto, é que é aquilo que Paulo nos ensina, nos adverte, né? Que nós podemos ter as coisas como não a tivéssemos. Ele fala, irmão, você pode ter tudo,
mas tenha tudo como no seu coração você não tivesse. O que ele está querendo dizer? Você não pode ter impacto de perda. Você não pode fazer conta. Pode ter tudo que Deus colocou na sua mão, mas como você não tivesse. Ele diz assim, você deve ser até casado como não fosse. Porque amanhã o Senhor pode levar seu companheiro. Concorda? Eu sei que é duro, eu estou falando isso, eu não imagino que seja, tá, irmãos? Mas assim, amanhã o Senhor pode levar o meu pai, amanhã o Senhor pode levar meu filho. E se eu não estiver preparado, eu posso ficar revoltado contra ele e entrar num processo de cegueira espiritual tremendo. Então, assim, essa reflexão de que realmente o cego usou os seus olhos, a sua visão, para, sabe, enxergar o Senhor, cara. Eu acho que, sei lá, o que eu faria. Se eu correria, se eu queria ver meu pai, se eu queria ver minha mãe, se eu ia para outra cidade, se eu ia ver meus amigos de infância, eu nunca tinha visto. Para quem ia contar isso, para quem ia contar. E ele usou aquilo para ver o Senhor. Ele usou aquilo para adorar o Senhor. E aí Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí ele dá a explicação final, que realmente é... Então é melhor a gente reconhecer, como diz aquele louvor do hino da harpa, que é muito bonito, eu sou um cego, perdido, pecador. A hora que eu consigo me reconhecer dessa forma, né, o Senhor veio me dar vista. O Senhor veio me salvar, porque eu estava perdido, né? Mas a hora que eu acho que vejo, que sei, que sou, que entendo, né? Então o Senhor vai fazer exatamente o contrário, né? E alguns fariseus ficaram incomodados e perguntaram, você diz que a gente é cego? Ele falou, pelo contrário, se vocês fossem cegos, então vocês não seriam culpados do pecado de vocês, mas porque vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece, né? Então, por causa do eu sei, eu tenho certeza, então ficou na tua conta, Rafael. Se você falasse que não sabe, Senhor, eu não sei, me perdoa, eu não... aquilo que Jó falou, né? Eu sou ignorante, eu falei de coisas que eram demasiadamente grandes para mim, eu não tenho noção, eu não controlo o futuro, eu não sei o amanhã, eu não sei como eu posso conduzir os meus filhos, eu não tenho o poder de salvá-los, eu não tenho o poder de determinar o caminho deles, eu não tenho o poder de controlar minha família para que tudo vá bem, eu não tenho armas para isso, eu não tenho condição para isso, eu não sei o que me espera no dia seguinte, eu realmente dependo muito que o Senhor me pegue pela mão e me conduza e diga o caminho que eu devo andar. E se a gente se colocar dessa forma diante do Senhor, o Senhor vai fazer exatamente isso e vai nos conduzir pelo seu caminho, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua graça, né? Então a gente fecha o capítulo 9 com essa simples reflexão, né? Mais do que termos certeza das coisas que buscamos, né? Refletirmos diante do Senhor qual é o grau da nossa cegueira, né? E que Ele possa nos ajudar a ver. Senhor, dá-me a Tua visão, né? Abre os meus olhos para que eu possa ver. Acho que tem um hino assim também, né? Os olhos da compreensão, como a gente falou. O cego nunca viu a imagem dele, como o Rodrigão bem falou. A primeira vez que ele viu foi ali quando estava lavando. Mas se conhecia, sabia que era um cego. Sabia que não... E às vezes eu, Rafael, me vejo todos os dias no espelho, mas não consigo me ver quem eu sou. Irmãos, parece muito simples. Parece muito simples a gente definir quem a gente é, a gente se conhecer, mas não é simples. Se cada um de nós tivesse aqui 10 ou 12 palavras, para em 12 palavras dizer quem a gente é, a gente se surpreenderia. Entre a diferença do que a gente acredita que é e do que a gente de fato é
E as pessoas que estão ao nosso redor podem falar pra gente, conversar com a gente, dar esse... Aí você fala assim, como é que é? Você é muito general. A pessoa, mas eu não. Eu sou tranquila. Né? Bom, você é muito esquentada. A gente brinca lá em casa às vezes assim, né? Que a Esté é muito braba. Aí quando a pessoa fala assim, puxou a avó, pra não dizer que puxou a mãe, ela fala assim, não, puxou a avó. Aí a Clarice começa a rir, né? E às vezes fica brincadeira mesmo assim, não, mas puxou você, né? Porque a gente tem até dificuldade de se ver num comportamento de um filho, né? Numa ação de um filho, né? Que o Senhor nos ajude então nesse processo.